Segundo Reis, capítulo 3, verso 4 em diante. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Louvor abençoado, hein, irmão? Amém. Diz assim, a partir do 4. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, versículo 8, e perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então, irmão, só para esclarecer, nós estamos no 9, nós vamos ler o 8. Edom, os edomitas é descendente de Esaú. Quanto sabia disso? Esaú, irmão de Jacó. Os edomitas são os descendentes de Esaú. Versículo 8. E perguntou: por qual caminho atacarão? Aí, vamos lá, só mais um pouquinho. Os edomitas, o povo de Edom, são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E os moradores do monte de Seir os descendentes, que são os mesmos, o povo de Edom, né? Então 8, perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Ou seja, 3 reis aqui, né? De Israel, Judá e de Edom, os descendentes de Esaú. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Versículo 10. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Irmãos, agora nós vamos ler o 11. Agora só uma paradinha aqui. Era interessante que assim, quando o negócio estava prosperando, Deus está conosco. Quando o trem dava ruim, eles entendiam: nós vacilamos contra o Senhor em alguma coisa. Interessante que pelo menos isso as pessoas tinham no Testamento, essa percepção. Se tudo estava bem, eles entendiam: Deus está, nós estamos legal. Mas às vezes quando o negócio dava errado, eles: onde erramos? Onde falhamos? E eu vejo que hoje, infelizmente, né? Às vezes a pessoa peca deliberadamente. E essa pandemia mesmo, está todo mundo numa boa, tudo numa boa. E Deus está querendo nos ensinar e a gente não aprende, não conserta. Quem está fora não vem para dentro. Quem está dentro, mas está fora, não fica dentro. Deu para entender o mistério? Então, versículo 11, né? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Versículo 12. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ele insistia nisso. Versículo 14. Então Eliseu disse:
juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. O poder do Senhor pode se traduzir como o Espírito do Senhor. 16. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e seus outros animais beberão. 18. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Versículo 21. Quando os moabitas ficaram sabendo, pulou para 21 aí? Não, vamos começar do 20, desculpa, 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens aos mais velhos, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água para os moabitas que estavam defronte dela. A água era vermelha, como sangue. Então gritaram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao ataque Moabe, ou moabitas. 24. Quando porém os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Então entraram no território de Moabe e o arrasaram. Só até aí. Senhor, fala conosco nesses poucos minutos, que a tua palavra ministre o nosso coração e que possamos entender, ouvir, praticar, viver a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então gostaria de falar nesse texto. Eu acredito que algumas pessoas já conhecem esse texto. Romanos 15:4 diz assim, ó: tudo que foi escrito para nos ensinar. O apóstolo Paulo falando, tudo. Não tem nada no Velho Testamento que foi escrito por acaso. Aquilo que Deus não queria ensinar, Deus ocultou. Mas se está escrito, Deus quer nos ensinar. Romanos 15:4, tudo que foi escrito para nos ensinar. Então podemos aprender com essa história. Amém? Eu gostaria de falar sobre lições de uma batalha. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto que nós lemos. Primeira coisa, versículo 10. Eles decidiram ir à guerra e de repente juntaram os exércitos. Na hora de ir para a guerra, o Josafá: opa, peraí, nós vamos à guerra sem consultar o Senhor? Primeira coisa que eu aprendo e que nós devemos aprender para enfrentar qualquer batalha, qualquer guerra na nossa vida: nunca faça nada sem consultar o Senhor, principalmente naquilo que é mais importante. Sabe por que isso é interessante, irmãos? Porque muitas vezes nós decidimos fazer um monte de coisas e não consultamos o Senhor. Aí depois o negócio deu errado. Fala aí, nós já estamos no meio da batalha. Eles reuniram os 3 exércitos, vamos lá. Aí Josafá: não, pera aí, nós vamos assim. Aí o rei de Moabe, o rei de Israel, que era Jorão, filho de Acabe, falou assim: eu acho que deu ruim. Por que deu ruim? Porque depois de 7 dias que eles marcharam, eles chegaram em um vale seco, deserto, e não tinha mais água. Aí o rei de Israel, que era Jorão, falou assim: entendi o mistério. Deus reuniu nós 3 para nos entregar na mão do inimigo. Deus decidiu nos matar. Deu ruim. Aí o Josafá falou assim: mas não tem ninguém que não pode consultar aqui não? Um conselheiro falou assim: tem Eliseu. Aí eles decidiram consultar Eliseu depois que tinha ido à guerra.
Você já viu aquela pessoa que depois que está no meio do casamento, pastor, ora por mim? Por quê? Meu marido, aquele é um ogro, é um cão chupando manga, aquele é um xireque. Mas irmã, antes de casar não era um príncipe? Era. Beijei e virou na lua de mel virou um ogro. Aí, irmão, já viu? E agora? Está casado? Ô irmão, você não tem ideia. Tem hora que eu tenho 27 anos de crente, 16 anos de pastor, 1 ano e 7 meses estou dirigindo essa igreja. Às vezes é cada casa, irmão, que você colocar a vida, você começa pensando, meu Deus, qual o conselho que eu vou dar? Irmão, é tanta... E agora, por onde que eu vou? É um caso tão difícil às vezes desvendar, irmão. A pessoa está num rolo tão grande que se fala, meu Jesus, parece que a pessoa está no meio de uma moita de espinho, já viu? Só quem é da roça vai saber o que é isso. Para onde fugir tem espinho. Entrou no meio da moita, no meio da batalha, e agora? Tem que consultar a Deus antes. Por isso você que não é casado ainda, aí eu aproveitar que eu estou falando de casamento, Thaís, deixa eu ver quem mais. Tem mais gente aqui. Juninho, deixa eu ver quem mais aqui. A irmã lá, né, irmã? Tem mais gente aí, né? Ora antes, porque isso é um caminho, irmão. É como eu já falei, o Claudio Duarte falou, Deus une duas pessoas diferentes, coloca debaixo do mesmo teto e fala assim, ó, fica junto só até que a morte separe. Então é para sempre. Você não quer morrer cedo, não, e não pode orar para o outro morrer, não. Então tem coisa, irmão, que você tem que orar antes. Ora antes se deve abrir um negócio ou não. Ora antes se deve formar uma sociedade com alguém ou não, né? Estava conversando com uma pessoa, falou, pastor, estou pensando em abrir uma sociedade porque o meu negócio vai expandir. Eu falei, irmão, eu nunca vi alguém falar bem de sociedade. Nunca. Claro que tem algumas que dá certo, mas ora antes. Senhor, vou ou não vou? Que depois que está no meio da batalha, 7 dias marchando, a água acaba, irmão, aí é só Deus na causa. Verdade, não é? Segunda coisa, segunda lição que nós aprendemos, versículo 12, Josafá falou assim, tem alguém para consultar? E Josafá falou assim, o conselheiro falou assim, tem um homem de Deus aqui, Eliseu, filho de Safate. Quando ele falou isso, Josafá falou assim, opa, a palavra está com ele. Segunda lição que eu aprendo, sempre procure quem tem uma palavra de Deus para você. Por que isso é importante? Porque tem gente que procura pessoas que não tem palavra nenhuma, irmão. A pessoa, não, pastor, mas eu vou procurar economista. Irmão, seu caso não é economista. Não, pastor, eu vou procurar um engenheiro. Tem caso que não é um especialista de uma área que resolve o problema, é Deus, porque é Deus que conhece o futuro. Você entende? Josafá falou assim, esse negócio nós estamos aqui, vamos procurar alguém que tem a palavra. Josafá falou, opa, Eliseu, a palavra de Deus está com ele. Ande com quem tem a palavra, viva com quem tem a palavra, relacione com quem tem a palavra. Cuidado com as pessoas que você anda, porque tem tipo de pessoa, irmão, que a palavra de Deus está em você, em vez dela colocar ou alimentar ou fortalecer essa palavra, ela tira a palavra que tem. Porque ela fala assim, ó, cuidado, eu já vivi isso, já ouvi alguém vivendo, não deu certo. Ande com quem tem a palavra. Amém? Terceira lição que nós aprendemos, o versículo 15, Eliseu falou assim, chegou até Eliseu, vamos lá papai. Eliseu falou, chama o arpista. Aí entra o que a Mauri sempre ora, e o que a Aline falou, e o que eu sempre preguei aqui, irmãos, não deixe o louvor faltar na sua vida, mesmo em meio à batalha.
Aleluia. Nunca deixe as canções de louvor faltar nos seus lábios, mesmo em meio à guerra. Aleluia. Eu já contei aqui, eu acho que todo mundo já ouviu a história do Lázaro e da Carmen, morando no Buritis. Saiu a família toda, chegou um certo dia, aí voltou do passeio de onde eles foram lá, a porta arrombada, ladrões entraram no apartamento, fez uma limpa no apartamento deles, deixou pouquíssimas coisas e o violão quebrado. Aí o que eles fizeram diante daquele cenário, irmão? Adivinha o que eles fizeram? Louvaram. Aí a pergunta é, irmão, só quem é de Deus fazer um trem desse, verdade não é? Porque quem não é blasfema, por que o Senhor deixou? Eu não te sirvo? Eu não tenho o nome escrito no livro da vida? Eu não sou crente? O ímpio está lá com a casa trocada, a televisão guardada, o ladrão passa com a porta aberta, não entra. Irmão, se você não for de Deus o suficiente, você começa a jogar toda a culpa em Deus. Mas quem é de Deus de verdade entende que Deus tem um propósito para tudo. Nunca deixe a canção cessar dos seus lábios. O Eliseu falou assim: quer recado de Deus? Chama o arpista, começa a tocar. Olha aí, tá vendo? Então, irmãos, nunca deixe o louvor. Sempre quando eu lembro disso, eu lembro do Salmo 137, acho que é isso. Quando o povo estava cativo na Babilônia, o povo lá sendo escravizado, os soldados escravizando, de repente os soldados falou para o povo de Israel assim, que era Judá, falou assim: cante para nós uma canção da sua nação, que vocês entoam ao seu Deus. Aí o povo falou assim: como cantaremos ao Senhor uma canção em terra estranha? Você percebe que o ímpio escravizando, mesmo assim precisava de uma canção. Você entende? Mesmo assim eles entendiam, esses escravos têm algo a nos oferecer que nós não temos. Pegou aí? Eles eram os opressores, os hebreus eram apenas os escravos, mas eles entendiam que os hebreus tinham algo que eles não tinham, uma liberdade de espírito que eles não tinham. Cante para nós uma canção que vocês cantam ao seu Deus. E eles dizem: como cantaremos ao Senhor uma canção? Há momentos na nossa vida que falamos assim: como vamos cantar no meio desse? Mas o Espírito do Senhor fala conosco: cante, porque lá na frente você vai entender que o seu louvor tem sentido. Cante. Então a terceira lição é: nunca deixe faltar uma canção de louvor ao seu Deus, independente da guerra que você está enfrentando. Quarta coisa, a parte B do verso 16 diz assim: Eliseu vai e fala assim, ó: cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor. Olha para você ver, cave muitas cisternas. Quarta lição, irmão, presta atenção que coisa. Eles marcharam 7 dias, acabou o que? A água, né? O Espírito de Deus vem sobre Eliseu e fala assim, ó: fala com eles que cava a cisterna. Irmão, como é que você abre a cisterna num vale seco? Um vale seco, como? Eliseu falou assim, ó: cava cisterna, cava covas. Aí nós aprendemos quarta coisa, quarta lição: em meio a guerras e batalhas que enfrentamos, muitas vezes Deus vai nos direcionar a fazer coisa que não tem sentido nenhum.
Por exemplo, eu já vi caso pessoas passando luta financeira, Deus fala assim: pega o que tem e abençoa outra pessoa. Mas Senhor, você não está entendendo, eu estou catando latinha, vendendo almoço para como é que é? Vendeu almoço para comer a janta. Aí Deus pega o que você tem e dá. Coisas que nós não entendemos. Eliseu cava cisterna. Porque aí, irmão, o que eles precisavam? Água. O que Eliseu manda fazer? Cavar cisterna. Muitas vezes nós estamos enfrentando batalhas e lutando por alguma coisa na vida, algum sonho, objetivo, e Deus está falando conosco: cava cisterna. E nós, como assim? Cavar cisterna. Exemplo: você quer passar em um concurso? Cavar a cisterna é estudar. Você quer ser um pastor? Estuda a palavra. Ora mais, você vai ter que orar mais que as pessoas. É igual o Luciano Subirá, que é um homem que tem me esperado. Ele falou assim, ó: lá em casa, irmão, se a minha esposa, encosta nele, tá? A minha esposa, eu sou quem mais ora. Se ela subir o nível de oração, eu sou obrigado a aumentar, porque eu sou homem da casa, eu sou sacerdote, não aceito perder para ninguém. Não é questão de orgulho de nada não, porque eu que puxo a fila. Se Deus te chamou para ser um líder, você vai ter que fazer coisas além do que os seus liderados fazem. Você quer ser economista, vai ter que estudar para isso. Aquilo que você sonha, aquilo que você está passando, a batalha que você quer vencer, você tem que dedicar, tem que cavar a cisterna. Eu falo para o meu filho hoje, falo: filho, chegar com canudo após formar no curso superior é fácil, entre aspas, né? Mas não é tão difícil. Difícil é você chegar com canudo sabendo o profissional que você é, diferenciado ou não. Médico tem um monte, mas aquele médico, porque tem todo tipo de médico, não tem aquele médico que formou e que era noitada, era balada, e tinha aquele que, enquanto muitos estavam na balada e curtindo as festas, comia livros, ia em palestras, dedicava tempo aprendendo. Você entende? Cavar cisterna. Interessante que eu estava vendo o Dr. Myles Moore, é um homem que, de Deus, não sei quantas pessoas conhecem, a maioria, homem que pregou, hoje está com o Senhor, já pregou nos maiores congressos do mundo, contando que um dia ele encontrou num seminário com Michael Jordan. Aí eles encontraram, ele falou: te conheço. O Michael Jordan falou: também te conheço. Aí ele falou: Michael Jordan, te conheço da televisão. Aí o Michael Jordan virou para o Myles Moore: também te conheço. Te conheço de jogar. Aí ele falou: te conheço de empregar e de ensinar a palavra. Aí os dois com aquele velho: te conheço. Aí ele foi e perguntou: qual o segredo para chegar onde você chegou? Ele falou, resumindo aqui, ele falou assim, ó: um dia eu cheguei até porque eu não sei se você sabe, o basquete nos Estados Unidos, amador, antes de ser profissional, é basquete de escola. Tem torneio de um colégio contra o outro, a escola contra outro. Aí um dia eu cheguei para o treinador e falou: quero ser jogador de basquete. Aí o treinador falou: vem cá, faz um teste aqui. Deu a bola para ele, olha lá a cesta, acerta. Ele fez um teste, nada. O treinador falou para ele assim: esquece, basquete não é para você. Ao invés de ir embora triste, entrar em depressão, sabe o que ele fez? Começou a cavar poços. Acordava 3 horas da manhã, ia para a quadra no escuro, enquanto pessoas estavam dormindo. Ele treinava 4 horas, de 3 horas da manhã à madrugada fora, jogando bola na cesta. Chegou um momento na vida dele, irmãos,
que era tanta habilidade, era tanta prática de jogar a bola na cesta, que ele fechava o olho. A bola... O tempo passou, resumindo a história. O time estava disputando um torneio, não lembro se era final, não lembro detalhe da história. Michael Jordan chegou e teve que colocar ele no time. Por quê? Presta atenção, irmãos, presta atenção nisso. Tinha, parece que 4 no banco de reserva, ou 4 ou 5. Eu só sei que o principal jogador teve uma lesão. Um não aconteceu não sei o que, o resto do time estava todo de cartão. Só sobrou quem? Michael Jordan. Aí o treinador, cadê? Olhou para a direita, para a esquerda. E sabe quando o cara está aqui, mas ninguém vê? Meu Deus, cadê? Ah, estou aqui. Aí chamou ele. Entra no jogo. O jogo fervendo, pá, 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 pá. O treinador falou com ele, faz o seguinte, não joga a bola na cesta. Você pegou a bola, passe para alguém. Pegou a bola, passe para alguém. Ele gravou aquilo. E papai só pegando bola, despachando para alguém. Faltando 5 minutos para acabar o jogo. O jogo ia ser decidido naqueles 5 segundos, 5 segundos para decidir. Finalzinho. Você sabe como é que é o basquete, né? 98, 97, ou 102 a 101. Faltando 5 segundos, ou ele acertava ou não. E o treinador gritando, passa a bola, passa a bola. E naquele momento, em fração de segundo, ele disse que ouvia a voz do treinador, passe a bola. E uma voz dentro dele falando, lança a bola na cesta. Lembra? Aí ele começou a lembrar, tudo numa fração de segundo, milésimo de segundo. Ele lembrou que enquanto pessoas estavam dormindo, ele estava cavando poços. Enquanto pessoas estavam nas festas, ele estava... Aí ele contou para o Dr. Myers Moore que ele fechou o olho, só mirou. E agora, o que eu faço? Ouço a voz do homem, ouço a voz que está dentro de mim. E ele pega, fecha o olho, como ele fazia na quadra, de tanto jogar de lado, de cá, de cá, ele fechava, acertava. E agora? Ele pega a bola, faz um segundo, está acabando, ele joga a bola. Ele decide ignorar a voz do treinador, escuta a voz dentro dele. E o jogo vai para acabar, a bola entra na cesta. De repente ele com o olho fechado, e agora entrou no tubo, meu Deus, ele conta para todo, meu Deus, abençoa, acabou, as bolas entram na cesta, abençoa. Aí de repente ele viu o povo, o ginásio foi a loucura. E ali começou a aparecer um dos maiores jogadores de basquete do mundo. E eu achei essa história interessante, irmãos, porque imagina um rapaz levantar 3 horas da manhã, treinar 4 horas, irmão. Sabe o que nós aprendemos com isso? Nós queremos chegar em muitos lugares, mas não estamos dispostos a cavar poços quando não vemos água aparente. Se a água está correndo, opa, vamos abrir a vala. Mas se abrir poços quando não vê sinal de água, quem diria que naquela quadra, num ginásio, ele conta que era no meio de ratos e baratas, no escuro, ele treinando. Um dia ele chegaria a ser o que foi. Não sei o que é que Deus te chamou para fazer o que você sonha. De uma coisa é certa, você precisa começar a cavar poços, mesmo que você não está vendo nada. Aleluia. Quinta coisa que nós aprendemos. Quinta coisa. Eliseu falou assim: vocês não estão vendo, não verão nem vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e outros animais beberão. Quinta coisa, em meio a guerras e batalhas, você não pode nunca deixar de crer. E crer
É o que a Bíblia diz: vocês não vão ver vento e nem sinal de chuva, mas vai encher o vale. Aí Hebreus 11:1 fala assim: a fé é o firme fundamento de coisas que não se veem, e a convicção de coisas que se esperam. Ou seja, você quer algo, deseja algo, você crê tanto, você não vê, você não sabe de onde vem, mas você tem uma convicção, uma certeza que aquilo vai ser verdade. Eliseu falou: creia, independente de vento, independente de água, Deus vai encher o vale. Deus vai encher o vale. Aleluia. Sexta coisa. Não, aí, antes de partirmos para a sexta, Deus enche o vale é inundado. Irmãos, água apareceu do nada. Olha para você ver. Muitas vezes você, meu Deus, de onde que vai aparecer isso? Deus é Deus. Aí eu fico pensando, por exemplo, no caso de Elias, quando orou, ele orou 7 vezes, viu uma nuvem tamanho da mão de um homem. Tinha algum sinal? Tinha ou não tinha? Nesse caso não tinha sinal. Eliseu falou assim: ó, não tem sinal de vento, não tem sinal de chuva, mas Deus vai encher. Já viu quando você está fazendo um monte de coisa, não vê sinal de nada? Fala: meu Deus, parece que eu estou orando, parece que eu tenho até piorando. Já viu? Eu oro, ao invés do homem melhorar, o homem só piora. Eu oro, ao invés da mulher melhorar. Eu oro, ao invés da saúde melhorar, o trem continua orando. A hora que você menos assustar, você vai olhar, vixe, o poço está cheio. Porque no Senhor o nosso trabalho nunca vai ser em vão. Última coisa, 21. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo atacar, foi até eles. 22. Levantaram pela manhã seguinte e viu. Olha para você ver, irmãos, o que Deus faz. Quando eles olham, eles viram a água vermelha porque o sol bateu. Aí eles falaram: e os 3 exércitos de Edom, de Israel e de Judá brigaram entre si, porque naquele tempo era comum os exércitos fazerem aliança um com o outro. Só que chegava na hora de os dois ficar aliados, era só estratégia. Um lutava com o outro e vencia, matava o outro. Era muito comum isso. Aí os moabitas falaram assim: ih, eles brigaram entre si e já fez o serviço só, estamos tranquilos. Olha lá, ó, a água encheu de sangue, vamos acabar de matar o resto. Quando eles vão atacar o acampamento levanta 3 exércitos de uma vez e vence os moabitas. E a Bíblia diz que fizeram um grande arraso, arrasaram as terras de Moabe e os moabitas. Sexta e última coisa que eu aprendo: Deus, para nos dar vitória em meio às guerras e batalhas que enfrentamos, muitas vezes Deus confunde o inimigo. Para o inimigo era sangue, para eles era água que matava a sede, que fortalecia, revigorava o ânimo e a força para lutar. Olha para você ver. Para o inimigo, eles morreram a maioria, vamos só acabar de checkmate. Para Deus era como Deus confundiu o inimigo. Há momentos na nossa vida que você fala: meu Deus do céu, que está pegando. Deus está trabalhando por trás da história para confundir o inimigo. Por exemplo, eu não sei quantos conhecem aqui a história de Esté. Amã constrói a forca para o tio de Esté, que era Mardoqueu ou Mordecai, né? Para matá-lo, programou, vai ser, ele é o único que não dobra diante de mim, eu sou o segundo do império. Arma a forca para ele, na hora certa eu vou mandar enforcar. Deus trabalhava por trás da história. Olha o que Deus faz. Deus faz o rei de Assuero não perder o sono à noite. O rei está lá, não pega no sono, não dorme de jeito nenhum. Aí ele fala, chamou
os seus auxiliares, falou assim: traz o livro da história dos reis, dos medos e dos persas. Deixa eu ver o que está escrito aí. Aí trouxe lá. Aí está lendo lá. Aí Deus permite que ele abra em cima de uma história em que havia uma conspiração contra ele, e que Mardoqueu ou Mordecai desvendou isso e quebrou esse laço. Ah, é? E o que fizeram com esse homem? Nada, está por aí. Vamos honrar esse homem? Vamos. Deus trabalhava atrás da história e o inimigo nem sabia. O Mardoqueu que seria enforcado, irmãos, agora escute. A rainha Esté, você conhece a história. O Amã projetou a morte de todos os judeus, e o Mordecai ele queria enforcar em praça pública, para envergonhar, para dar exemplo a todo mundo que não se dobrasse diante dele. A rainha Esté marca um jantar, um banquete, e fala com o rei: rei, esse homem está conspirando contra todos os judeus, o meu povo. Ah, é esse homem Amã. Aí o rei descobre que ele queria enforcar o Mardoqueu, e já tem uma forca preparada para enforcar o tio da Esté. Ah, é? Pega ele. Sabe a forca que ele armou? Coloca ele lá. Ele programava algo, e Deus por trás da história confundiu o inimigo. Você entende? Eu já contei história aqui só para nós orarmos. Eu já contei história aqui que um pastor assembleiano de uma igreja, como o fogo caía na igreja, tinha um centro de macumba perto da igreja. Os espíritos não baixavam lá. A mulher começou a ficar irada. A mulher pegou uma máquina fotográfica. Quando o pastor estava na porta da igreja, ela tirou foto do pastor e da sua família, e começou a trabalhar na macumba para destruir. A mulher falou assim: vou destruir a sua vida e esta igreja vai fechar. Começou a trabalhar. Passou um pouco de tempo. Olha o que Deus faz. O inimigo projetando algo por trás, e Deus entra na história. Essa mulher briga com seu marido, esse macumbeiro. O marido dela empurra ela para fora de casa. Ela cai na rua. O carro vem e passa em cima da perna dela. Não tinha ninguém para ajudar nesse momento. Quem é que tinha? Só o pastor. O pastor vai pegar ela no colo, levar para o hospital. Ela vira para ele assim: tinha que ser você. Aí ele falou: tinha que ser eu. Pega ela no colo e leva para o hospital. Chegando lá, a mulher está sendo tratada. De repente, um certo dia, vem uma voz para ela e fala assim: ó, eu vou te matar. Se você, a sua cura, a sua solução está na mão do pastor que você tem trabalhado para destruir ele e a sua família. Se ele vier aqui, se você mandar chamá-lo, perdoá-lo, ele orar por você, eu vou te restaurar. Se não, a casa caiu. Não sei se Deus falou assim, eu que estou falando. Tradução do Valci, tá? A mulher ficou desesperada, manda chamar o filho, manda chamar o pastor. Ela conversa com o pastor, pede perdão. Ora por mim, pastor, senão Deus falou que, ó, o pastor ora, a mulher é restaurada. O inimigo projetou uma coisa, mas Deus por trás da história programa. Deus confunde o inimigo. Eu não sei qual batalha que está. Deus é poderoso para entrar nessa guerra, nessa batalha, e fazer com que as coisas conspirem, contribuem, tudo para o nosso bem. Amém? Porque até aquilo que está dando errado, Deus pode fazer dar certo. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus que transforma maldição em bênção. É Deus que faz o que está dando errado dar certo. De um vale seco se encher de água do nada. Amém? Então fique de pé no seu lugar, vamos orar. Então, repetindo, para nós orarmos. Primeiro, nunca toma decisão nenhuma antes de consultar o Senhor. Segundo, procure sempre alguém que tenha uma palavra de Deus para você. Terceiro,
Nunca deixe o louvor faltar da sua vida. Quarto, cave covas. Prepare. Eu quero ser um bom pai. Interessante que, né? O Luciano Subirá escreveu um livro, Como Flechas, ele e a sua esposa, como criar filhos. Aí ele contando que, olha que coisa interessante, irmão. 6 anos e meio antes dele casar, 6 anos e meio antes dele casar e ter o filho, Deus tomou um profeta um dia e falou assim: quando o seu filho tiver com 2 anos, você é casado? Ainda não. Então quando você casar e tiver um filho com 2 anos e meio, ele vai te confrontar. Presta atenção, principalmente os pais aqui. Ele vai te confrontar. Se você baixar a guarda, você vai perdê-lo. Se você permanecer firme, você vai ganhar o coração dele para sempre. O dia que acontecer isso, quando seu filho tiver com 2 anos e meio, o Espírito Santo vai te fazer lembrar disso que eu estou falando aqui. O tempo passou, ele casou, teve o filho. 6 anos e meio depois, o filho dele confronta ele com 2 anos e meio. Quantos estão me ouvindo? Diz amém. 2 anos e meio de idade, o filho confronta ele. Ele corrige o filho não muda. Corrige de novo, o filho não cede. Corrige pela 3ª vez, ele não cede. Acho que é isso, né? Aí ele falou: vou desistir. Quando ele foi desistir, o Espírito Santo fez ele lembrar. Aí vou chegar lá, eu não esqueci não, irmão. A memória é menor RAM. Não posso ter cabelo, mas a memória boa tem. Quando ele foi desistir, depois da 3ª vez, o Espírito Santo fez ele lembrar do profeta. Aí ele voltou e peitou o filho dele. Aí ele foi corrigir o filho dele 9 vezes. Ele não falou como que foi. Se foi no Havaiana, se foi no .com.br, se foi no chinelo de madeira. 9 vezes. Mas ele disse que ganhou o coração do filho dele de uma tal forma que ele não consegue explicar. Aí ele fala assim: irmãos, se antes de eu casar Deus já estava querendo me ensinar como criar filhos, imagina para quem já é pai. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes nós queremos cavar cova quando tudo já está. Nós temos que cavar cova antes. Eu quero ser médico, começa agora. Eu quero ser engenheiro, eu quero casar, eu quero aquilo que você sonha e tem buscado, e Deus já até confirmou. Começa a cavar agora. Na hora que Deus despejar água, você já tem um monte de cova aberta. Amém? Pastor, eu já abri 3 covinhas, você precisa de ver. E quanto que cabe? 3 litros de água em cada um? Não, pelo amor de Deus, né? A água seca vai sugar essa água. Abre muita cova. Amém? Então feche os seus olhos. Cova, tá certo não? Cisterna, poço. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nos ajuda, Senhor, a viver, a praticar essa palavra. No nome de Jesus Cristo, não nos deixe enfrentar batalhas e guerras, tomar decisões sem antes consultar o Senhor, para depois não reclamarmos: Deus, que o Senhor não me avisou? Se você nem me perguntou. Quantas vezes nós queremos culpar o Senhor por algo que nem perguntamos, que nem pedimos a bênção, que nem pedimos a direção. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a colar em pessoas, Senhor, a estar junto de pessoas que têm sempre uma palavra do Senhor para nós. Nos ajuda a nunca deixar o louvor faltar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos lábios. Nos ajuda, Senhor, a cavar poços, covas, cisternas, porque o Senhor vai encher de água. Nos ajuda a crer que não precisamos ver, porque a fé não diz respeito ao que vemos, mas o que cremos. A fé não diz respeito a está formando para a chuva. Não, Deus faz chuva,
Faz a chuva descer independente se tem nuvens carregadas ou não. Nos ajuda a crer nisso. E nos ajuda a entender, Senhor, que para nos dar vitória em meio às batalhas, o Senhor muitas vezes confunde o inimigo. O Senhor atrapalha o inimigo. O Senhor causa transtorno no inimigo. Assim como o Senhor fez com Josafá, que sem levantar uma espada, 3 inimigos lutaram contra ele, 3 exércitos, e ele venceu a batalha. Nos ajuda, nos dê vitória nesta noite. Eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor é poderoso para dar vitória a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.